Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célio e este é o capítulo 2, seção 2.2, onde vamos falar sobre o protocolo HTTP, um dos protocolos mais usados no mundo, na internet. É responsável pela grande popularização da internet, né? Então, alguns conceitos básicos: uma página web ela consiste de vários objetos, né, um ou mais objetos, onde o objeto pode ser um arquivo HTML, uma imagem JPEG, um applet em Java, um arquivo de áudio, enfim. O objeto ele é tratado como um arquivo pelo protocolo HTML. A página web, então, ela pode ter um arquivo HTML básico, que identifica aquela página, e essa página ela pode referenciar vários outros objetos. Cada objeto ele é endereçável por uma URL, que é a identificação daquele objeto. E essa URL ela é composta de um nome de máquina e de um caminho até aquele objeto. Observe que a URL identifica o objeto em si. Aqui no caso o objeto é pic.gif, uma imagem GIF. O protocolo HTTP ele é um protocolo cliente-servidor, então você tem o servidor HTTP, aqui um exemplo de um servidor Apache, que é um servidor bem popular em ambientes Linux, e clientes rodando browsers diferentes. Aqui eu tenho um browser e aqui eu tenho outro browser, né? Esses clientes, então, eles fazem requisições HTTP e recebem de volta respostas HTTP. A requisição, ela tem a URL que identifica qual é o objeto que o cliente está interessado, e a resposta, ela tem, então, o próprio objeto que vai ser enviado. O HTTP usa o protocolo TCP, e no HTTP o cliente inicia a conexão TCP, tipicamente na porta 80. O servidor aceita a conexão. As mensagens HTTP então são trocadas, requisição, respostas, e então a conexão é fechada. O HTTP não mantém estado, então cada requisição HTTP ela tem que ser completa. Ela identifica o objeto de interesse. A gente vai ver um pouco mais à frente ainda na aula de hoje como que os protocolos eles conseguem manter estado em situações que você precisa manter estado, como e-commerce e em algumas outras situações. Protocolos que mantêm estado eles são bem mais complexos e esse estado ele precisa ser mantido pelo protocolo. Então, no protocolo que mantém estado, se o cliente ou o servidor falharem, aquela visão do estado pode ficar inconsistente. Então, isso tem que ser tratado também pelo protocolo. Então, no caso, o HTTP não é um protocolo que mantém estado, e se o estado for necessário manter estado para uma determinada aplicação, isso deve ser feito pelas aplicações que usam o HTTP. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Existem dois modos de operação, duas versões do HTTP padronizadas, a versão 1.0, que é não persistente, e a versão 1.1, que é persistente. Na versão não persistente, no máximo um objeto é enviado por conexão TCP, ou seja, o browser, que é o cliente HTTP, né, ele abre uma conexão TCP, ele solicita a conexão TCP, o servidor responde, então o browser solicita um objeto, o servidor envia aquele objeto, então o servidor finaliza a conexão. E aí, em cada conexão TCP, apenas um objeto é transferido. Já no HTTP persistente, múltiplos objetos podem ser enviados em uma única conexão TCP, e isso tende a gerar um melhor desempenho, como a gente já vai ver mais à frente. Então, aqui o processo de uma aplicação que usa o HTTP 1.0 ou HTTP não persistente, e aqui eu tenho um usuário interessado numa determinada URL. O cliente, então, né, o browser do cliente, o cliente inicia a conexão TCP, o servidor que está esperando conexões, ele então aceita a conexão e envia uma resposta. O cliente, então, solicita o objeto que ele quer. O servidor recebe a mensagem e envia de volta o objeto. E então, no passo 4, o servidor já fecha a conexão. O cliente recebeu as mensagens de resposta, né?
e já com a conexão fechada, analisa aquele arquivo base HTML e pode observar que nesse exemplo aqui, ó, aquele arquivo estava referenciando 10 outros objetos. Então agora, para baixar cada um daqueles 10 outros objetos, a etapa 1 a 5 deve ser repetida, ou seja, o cliente deve abrir novamente uma conexão TCP, solicitar novamente, né, uma requisição para cada um daqueles 10 objetos que estão referenciados na página base. Com isso, o tempo de resposta do HTTP não persistente pode ser muito baixo. Observa que a gente usando essa noção de RTT, que é o tempo de ida e volta, o tempo para uma mensagem ir do cliente até o servidor e voltar, a gente vai chamar de RTT, que significa Round Trip Time em inglês, tempo de ida e volta. E esse tempo de ida e volta tem um tempo de ida e volta para abrir a conexão TCP e mais um tempo de ida e volta para enviar a requisição e receber o objeto de volta, além do tempo de transmissão do próprio objeto, que pode ser longo, dependendo do tamanho do objeto. Então, para cada objeto, no HTTP não persistente, eu tenho um desempenho, né, um atraso de pelo menos 2 tempos de ida e volta, um para abrir a conexão e o outro para solicitar e receber o início do objeto, mais o tempo de transmissão do objeto. Problemas, né? Então, se a página referencia muitos objetos, você leva muito tempo para recuperar cada objeto. Uma coisa que a gente vai ver lá no capítulo 3, no próximo capítulo, é que o sistema operacional, para cada conexão TCP, aloca recursos para essa conexão TCP. A porta do sistema operacional, o socket, buffers, né? E normalmente os browsers, para tentar melhorar o desempenho do HTTP 1.0 não persistente, acabam abrindo múltiplas conexões TCP paralelas, uma para cada objeto referenciado. E isso consome muito recurso, tanto do browser quanto do servidor. Já no HTTP persistente, o servidor, depois que enviar a página HTML base, ele deixa a conexão aberta e espera que o cliente feche a conexão. E aí, com isso, o cliente pode solicitar novos objetos dentro da mesma conexão. E aí, você pode ter um único RTT já para solicitar todos os objetos de uma vez e depois receber os objetos de volta. E com isso, o desempenho do HTTP persistente tende a ser melhor que o não persistente. A mensagem de requisição do HTTP tem esse formato. Ela é codificada em formato texto ASCII legível. Você tem aqui um método, que é o primeiro campo aqui dessa mensagem. É o método que está sendo usado, qual é o comando, no caso get, post, head, put, delete, são os métodos que o HTTP suporta. Depois você tem a URL, que é o caminho até o objeto, e a versão do protocolo. Depois você tem um conjunto de linhas de cabeçalho opcionais, e aí o browser se utiliza desse conjunto de linhas para saber coisas, e o servidor também, né? Qual é o browser que o cliente está usando, se depois da conexão deve ser mantida aberta ou fechada pelo servidor ou pelo cliente, a linguagem, a língua, né, daquela página, o nome da máquina do servidor, enfim, podem ter várias outras linhas de cabeçalho, a gente vai ver alguns exemplos aqui pela frente. Depois segue por uma linha em branco, e essa linha em branco indica que terminou a mensagem de requisição. Então, o formato de forma mais genérica tem um método, que como eu falei, pode ser get, put, head, delete, né? E post. Um espaço, a URL, um espaço, a versão, pula a linha. Depois, campos de cabeçalho opcionais com valores, que são usados pelos browsers e pelo servidor web. Depois, uma linha em branco e o corpo da mensagem, que pode conter objeto ou não, pode estar vazio ou não. Para fazer upload, para enviar dados do cliente para o servidor, existem dois métodos, basicamente o POST ou o método GET com, já na URL, os campos que você quer passar para o servidor. No caso aqui, eu tenho um servidor que está rodando pode ser uma CGI, né, chamada busca animal, e com campos macaco e banana de busca, né?
No HTTP 1.0, os únicos 3 métodos que existem são GET, POST e HEAD, onde o HEAD retorna só o cabeçalho daquele objeto que está sendo solicitado. Já no HTTP 1.1, além dos 3 métodos, GET, POST e HEAD, tem também o método PUT, que permite o envio de um arquivo para a URL especificada, e o DELETE, que permite, então, a exclusão de um arquivo naquela URL. Aqui agora é o formato da mensagem de resposta do HTTP. E na mensagem de resposta, o primeiro campo é a versão do protocolo, seguida de um espaço, um código de erro ou de sucesso, e no caso o código 200 é o código de sucesso, um espaço e depois uma string. E essa string aqui no caso está escrito OK, mas podia ser qualquer string. Seguido de linhas de cabeçalho também opcionais. E aqui nesse caso a gente tem algumas respostas. Ó. A conexão está sendo fechada, a data, o servidor, e aí aqui eu tenho versão do servidor, a última vez que aquela página foi modificada, o tamanho do objeto que está retornando, o tipo do objeto, um objeto de texto HTML, uma linha em branco e depois o objeto, no caso aqui a página HTML que está sendo respondida. Como código de resposta, você tem vários códigos, código 200, 301, 404, 400, 505. Cada uma desses códigos pode ser acompanhado de uma string de resposta. Essa string não é padronizada, mas ela tem um significado. O código 200 é para quando a resposta, o objeto foi encontrado com sucesso. O código 301 é quando o objeto foi movido para uma outra localização. E aí no campo cabeçalho, o campo location vai te dar a URL onde aquele objeto está atualmente. O código 400 é usado quando a mensagem tem algum erro de formatação e não foi entendida pelo servidor. O código 404 é quando o objeto não foi encontrado. E o código 505 é quando a versão HTTP não é suportada. Aqui um exemplo que é interessante vocês fazerem em casa. Usem o telnet ou o NC comandos, né, na linha de comando do seu computador para acessar um servidor de sua preferência. Aqui ele está sugerindo aqui o servidor do próprio autor. Telnet para essa máquina na porta 80. Ou NC, se você estiver usando uma máquina Mac. Use o NC, ou uma máquina Linux também, para aquela URL na porta 80. E depois você pode digitar os comandos como se estivesse mandando uma mensagem HTTP, como se o browser estivesse mandando uma mensagem HTTP. E aqui eu tenho get TILROS HTTP 1.1. Então ele está pegando o objeto base da página TILROS, que é a index.html, né? E eu estou aqui especificando qual é o host onde está aquela página. Dou uma linha em branco e depois eu vou receber a mensagem de resposta. Tá? Uma outra sugestão também que é interessante, que não está aqui no livro, mas vale a pena vocês fazerem, é usar um aplicativo chamado Wireshark, que é um aplicativo de captura de pacotes, e entrar no seu browser, escolher uma URL qualquer, iniciar a captura no Wireshark, clicar no browser para pedir para ele acessar a página e depois parar a captura. Depois você volta no seu Wireshark, pede para filtrar por HTTP e aí você vai ver os comandos que o seu browser enviou para o servidor HTTP. E vão ver que eles têm exatamente esse formato que a gente está especificando aqui nessa seção. Bom, mas a gente falou que o HTTP ele não mantém estado, né? Bom, mas em algumas aplicações eu preciso de estado. Eu preciso saber quem é o usuário, eu preciso saber qual é o estado que ele está na minha página, e eu posso ter que retornar páginas HTML que são geradas dinamicamente de forma exclusiva para aquele usuário. Então, para dar suporte a isso, o HTTP criou os chamados cookies. Os cookies, eles são transportados naquelas linhas de cabeçalho opcionais das mensagens HTTP de requisição e de resposta. E o cookie é armazenado no browser do usuário, no navegador do usuário, e também ele é armazenado e ele identifica uma entrada num banco de dados de apoio no site web
do servidor. Então aqui eu tenho um exemplo. A Suzana sempre acessa a internet pelo mesmo PC e pelo mesmo browser. Ela visitou um site de comércio eletrônico qualquer, ela vai receber um cookie, e quando ela receber esse cookie vai ser utilizado para identificá-la em mensagens futuras. Por exemplo, aqui eu tenho então um cookie já armazenado no meu cliente, lá na Suzana. Só que agora eu estou acessando um outro servidor, estou acessando a Amazon, e esse aqui era um cookie da eBay. Então, essa requisição não vai carregar cookie nenhum. Mas, quando eu acessar pela primeira vez o site da Amazon, ele vai criar um cookie para identificar aquele usuário e vai mandar de volta esse cookie. Esse cookie nada mais é que um número. Esse número vai ser armazenado e associado ao site que gerou aquele cookie, ao site que respondeu aqui. Então, quando eu visitar novamente aquele site, eu vou enviar aquele cookie novamente. E aí todas as ações que eu fizer são atualizadas num banco de dados associadas àquele usuário que contém aquele cookie. Se uma semana depois a Suzana voltar a visitar aquele site da Amazon e o browser ela não tiver apagado os cookies e estiver usando o mesmo browser, quando ela fizer a requisição, ela vai mandar o cookie de volta. E aí o servidor já sabe que se trata da Suzana e vai mandar uma página específica para aquela ação, né, uma ação específica para aquele usuário que tem aquele cookie. E ela vai ter uma resposta, então, personalizada, padronizada. Os cookies, então, eles podem ser usados para vários fins. Para atualização de carrinho de compra, para autorização de entrar num determinado site, para sistemas de recomendação, que vão te recomendar coisas que você costuma comprar, por exemplo, para manter o estado de uma seção, né? Por exemplo, de webmail, ou de comércio eletrônico, ou de internet banking. Bom, e do lado do servidor, é necessário que os cookies, então, sejam armazenados em bancos de dados. Observa que o servidor, se ele está armazenando as suas ações que você tem feito através dos cookies, ele vai descobrir muita coisa sobre você, né? E essas informações podem ser vendidas, essas informações têm valor. Elas podem ser utilizadas para customizar a informação que vai ser enviada para você e para vários fins, né? Então, é uma opção de cada um sobre a questão de privacidade. Se você não quiser manter cookies, você pode, no seu browser, periodicamente apagar os cookies. A questão é que toda vez que você entrar num site, ele não vai saber quem é você, e aí com isso você não vai ter aquela resposta personalizada que muitas vezes é interessante também. Por outro lado, você perde um pouco de privacidade. Um objetivo aqui de webcaches ou caches na internet, e caches também podem ser chamadas de servidores proxies, é melhorar o desempenho no acesso a conteúdos populares. Então é muito comum em algumas instituições você ter um servidor proxy ou um servidor cache próximo aos clientes. Então próximos dentro de uma determinada instituição, por exemplo. E aí quando o primeiro cliente acessa um servidor, ele recebe de volta um conteúdo e o conteúdo fica armazenado no cache. Quando um segundo cliente acessa aquele mesmo servidor, o conteúdo já está ali próximo dele e a resposta vem bem mais rápida. E esse é o objetivo de caches na internet. Então, por que eu uso cache? Isso reduz o tempo de resposta à requisição, reduz também o tráfego no enlace de acesso. Então, para a segunda requisição, nenhum dado é usado aqui nesse enlace de acesso, que tipicamente é um enlace que pode congestionar muito, né? E no caso de internets cheias de caches, com muito cache, você pode ter servidor que não é tão parrudo, que não tem tanta capacidade, mas ainda assim o conteúdo ser distribuído para caches que vão estar, então, servindo os clientes. Observa que o cache ele atua como cliente e servidor, né? E ele normalmente está instalado dentro de ISP ou próximo ao cliente, dentro da instituição. Então aqui um exemplo de cache, né? Eu tenho aqui um objeto de tamanho 1 megabit, 1 milhão de bits, né? 1 megabit. Uma taxa de requisição da minha instituição toda de 15 objetos por segundo. Isso aqui é, né, assumindo objetos de tamanho fixo. Então o total da minha carga vai ser de 15 vezes 1 mega, dá 15 megabits por segundo,
que é exatamente a minha capacidade do enlace. Então, eu vou estar congestionando o meu enlace aqui de acesso. Eu estou assumindo que o tempo para acessar cada servidor é cerca de 2 segundos. Tá? E eu tenho aqui uma rede local de 100 megabits por segundo, uma rede Ethernet, Fast Ethernet. Né? Nesse caso, a utilização da minha rede local é bem baixa, apenas 15%. Então, essa rede local não está sobrecarregada. Mas o enlace de acesso está muito sobrecarregado. E quando os servidores mandam os objetos de volta, eles podem então gerar buffers aqui. O tempo de acesso a esses objetos pode ser muito longo. Tá? Então, o tempo total para recuperar aqueles conteúdos pode ser muito longo. Bom, como é que a gente resolve isso? Né? Tem duas formas de resolver. Uma é aumentando a largura de banda. Aqui era 15 megabits por segundo. Deixa eu voltar aqui. 15 megabits por segundo. Se eu aumentar para 100 megabits por segundo, esse enlace aqui passa a ter apenas 15% de utilização, passa a ser rápido também, não tem buffer, e aí o tempo de acesso é bem rápido. Agora, essa solução tipicamente é mais cara, né? Você aumentar o seu enlace de acesso significa gastar mais. Uma outra opção é instalar um cache local, e se você tem uma taxa de acerto, uma taxa de hit de cerca de 40%, então 40% das suas requisições seriam servidas pelo cache local e 60% usariam a internet. Então eu teria só 60% do meu enlace ocupado, 40% livre, reduziria os buffers aqui, eu não teria filas aqui, e o meu atraso total volta a ser baixo, com um custo relativamente baixo, simplesmente instalando um cache institucional. E esse é o objetivo do cache. Para dar suporte ao cache, o HTTP tem naqueles campos de cabeçalho opcionais um campo chamado se modificado deste, if modified since. Então, se o objeto foi modificado desde uma determinada data, se ele não foi modificado, o servidor responde com HTTP resposta 304 não modificado. E aí ele não precisa enviar um objeto de novo. Agora, se o objeto foi modificado, ele responde com 200 OK e já manda o objeto. Então, o cache, periodicamente, ele checa se o objeto foi modificado. E ele pode checar quando aquele objeto é solicitado novamente. E aí, se ele não foi modificado, o objeto já está lá no cache e o cache serve imediatamente o cliente. Bom, com isso a gente viu o básico do protocolo HTTP. Eu recomendo que vocês leiam o livro para verem mais detalhes sobre o protocolo, mas eu espero que tenham tido um bom entendimento do protocolo HTTP.